Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aleluia, graças a Deus. E eu quero nessa noite dar graças ao Senhor por chegar em paz a esse lugar com a minha família e encontrar também aqui um colegiado de pastores, todos os irmãos em paz, onde ontem e hoje participamos de uma excelente reunião, graças a Deus. Mas nós temos aqui um pedido de oração, vamos atender, e também, irmãos, anunciar que hoje, em Faísa, né, irmãos, lá, junto com o pastor Antônio Camelo, houve também 3 batismos, e nós damos graças a Deus por essas 3 vidas que invocaram o nome do Senhor Jesus ali no Maranhão. Glórias a Deus. Então, nós vamos agradecer ao Senhor Jesus e há um pedido de oração por Sônia Garcia e também Aparecido Marques. Amém? Então, irmãos, vamos aproveitar esse momento e os irmãos ficam de pé, nós oramos e já ficam de pé para ler a palavra também. Glória a Deus. E também tem Naira Cristina Marques, né? E também conversão, tem cura também, libertação, irmãos, do vício e da má conduta, né? Então vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele está aqui, como nós temos visto através da sua operação essa noite, amém? Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, ó Deus, essas irmãs, pessoas que pediram oração, é porque creem no teu poder, Senhor. E nós oramos porque cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Libertar, ó Deus, dos vícios, libertar da má conduta, libertar, ó Deus, das correntes desse mundo, que a tua palavra diz que nós não temos que amá-lo. Portanto, liberta essas vidas, dá graça, cura, ó Deus, restaura, Senhor, essas almas, para que elas possam caminhar na tua presença e se encherem de esperança, ó Deus, a esperar a tua volta, Senhor, no teu santo nome. Muito obrigado, graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos, irmãos, ao começo, abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Louvado seja Deus. E no capítulo de Gênesis, de número 37. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos esse culto, irmãos, que é com os jovens, e há muitos jovens aqui nessa noite, e senhores e senhoras, crianças, e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Bendito seja Deus. É possível que hajam muitos Josés aqui essa noite, e muitas Marias também, não é verdade? Glória a Deus. Se eu fosse dizer assim, quantos Josés estão aqui, levante a mão. Muitos levantariam, irmãos. Então, por que há tantos nessa noite aqui? Você vai ver por quê. A influência desse jovem na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo, irmãos, de número 3 em diante. 37, 3 em diante. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? E os irmãos podem sentar-se. Bendito seja Deus. Aleluia. Irmãos, muito já foi falado aqui nessa noite, que, por certo, a palavra de Deus já foi lida, louvores à presença de Deus real. Se o culto terminasse, olha, nós teríamos uma bagagem maravilhosa, levando já em nossos corações, amém? E estamos aqui vendo sobre um jovem, e quantos jovens estão aqui? Graças a Deus, porque, irmãos, quando eu falo de jovem, eu me lembro da minha juventude, porque foi na minha fase de juventude que eu conheci a graça de Deus, Ele me chamou, aleluia. E dizer a você que está aqui essa noite, jovem, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 30, 35 anos, 40 anos ainda, solteiro. Nós vimos aqui o evangelista consagrado essa noite, Joelson, e eu orei por ele e disse: Senhor, se é desejo do teu servo, está com uma serva, prepara já para o teu servo. Nem sei se ele deseja isso, mas é jovem, amém? É jovem. Então nós temos que orar pelos jovens, irmãos, e pedir a Deus que os encaminhe nessa vida, que é muito, se exige muito mais do jovem hoje, conhecimento, e uma série de coisas. E nós estamos vendo um jovem que de vários filhos que Jacó tinha, aqui já é chamado de Israel, lá estava o seu filho da velhice, José, irmãos, que é aqui apresentado como um jovem sonhador, amém? E quantos jovens estão aqui essa noite e têm sonhos, amém? Tem sonhos, irmãos, pegue os teus sonhos, jovens, pegue os teus sonhos e coloque-os na presença de Deus, amém? E olha, certos sonhos que você, ou que vocês têm, não conte para ninguém, amém? No primeiro momento. Sabe por quê? Porque se José ficasse calado com os sonhos que Deus lhe dava, alguns problemas ele não teria tido inicialmente, porque os seus irmãos ficavam logo tendo inveja dele, porque ele sonhava e ficava esperando o dia amanhecer para chegar para os seus irmãos e contar o sonho que naquela noite ele tivera com eles. E os seus irmãos ficavam, olha, irmãos, estralando com ele. E até os seus pais também, ele teve um sonho e contou para os seus pais. E qual foi o sonho que ele teve com os seus pais? Irmãos, a Bíblia diz que ele sonhou que o sol e a lua se inclinavam perante ele, Que coisa! Então, se você tem um sonho, você inicialmente deve esperar um pouquinho para contar. Glória a Deus. E hoje em dia as pessoas elas não conseguem guardar muitos sonhos, sabe por quê? Consigo? Porque tem a internet. Elas logo começam a postar, elas logo começam. Eu já vi jovem dizer assim: fulano sumiu da internet, eu sei o que é, porque lá está escrito em relacionamento sério com não sei quem, então deixou de falar comigo. Então a outra pessoa já se sente ofendida por conta disso, porque, irmão, só colocou lá em um relacionamento sério, está namorando, olha, vai casar primeiro do que eu, e começa essas coisas a criar já até, irmãos, inveja. E haver realmente, às vezes, passou, não me saudou, o que está acontecendo? Por conta disso, colocou o sonho lá na rede. Então, José, esse moço que a gente não deve se apegar só aos sonhos dele, mas devemos ver o propósito de Deus na vida desse jovem. Irmãos, ele foi vendido aos ismaelitas, já estou adiantando bem a história, por 20 moedas. Irmãos, depois ele foi novamente lá entregue, na casa de Potifar por preço também. Irmãos, e eu fiquei pensando, o nosso Senhor também foi vendido por 30 moedas. O nosso Senhor, Ele é o nosso libertador.
Ele é o nosso resgatador. José também estava no plano para ser o resgatador, para ser o remidor, para ser o livramento que futuramente o Senhor estava preparando para os seus irmãos, para a sua própria família. E os irmãos sabem dessa história. E quem sabe nessa noite você, jovem, que pensa, eu não sei se um dia eu vou conseguir cantar lá na frente, né? Eu tenho medo, eu fico tremendo. E você, jovem, diz, eu não sei se eu vou conseguir chegar ao ministério, ser um pastor, ser um diácono, ser um evangelista. Olha, irmãos, uma coisa é certa, se esse pensamento passa no teu coração, não deixa ele morrer, não deixa ele ir embora, porque futuramente o Senhor, assim como fez na vida de José, pode estar te usando, jovem, para louvar, você jovem para apacentar o rebanho de Deus, você jovem para estar aqui na frente, porque nós que estamos aqui, estamos envelhecendo e vamos morrer. Se o Senhor não tiver misericórdia e vier daqui mais alguns anos, né? Nós vamos, irmão, desaparecer. E quem é que vai estar aqui na frente, anunciando a palavra, evangelizando, apacentando o rebanho de Deus? São os Josés que estão aqui nessa noite. São, irmãos, vocês que estão aqui nessa noite. Então, não pode, irmãos. E há muitos que querem matar os seus sonhos. O mundo... essa modernidade de hoje, né, esse modelo de família que o mundo quer estabelecer, tudo isso está contribuindo para que o jovem realmente não deseje. O mundo dá muitas opções para os jovens, né? E alguns preferem fazer uma carreira bonita, para que possa ir para o Canadá, para que possa ir para Portugal, para que possa ir para a Espanha trabalhar fora, entendeu? Não enxergando que ele pode ser uma bênção dentro do seu país. Muitos querem o sucesso, a fama, irmãos, porque a vida de hoje impõe isso. Você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que ser o máximo para você poder ter uma vida, dos seus sonhos. E, irmãos, talvez não é isso que Deus realmente quer para você. Ele quer te usar. Ele quer que você seja no futuro, irmãos, alguém que possa apacentar o seu rebanho. Alguém que possa, irmãos, estar dando um grande livramento à sua própria família. Salvando. Olha, eu digo aos irmãos que na minha família eu já tive a graça de batizar um irmão recentemente. Você sabe o que é você batizar um irmão seu que ele já tem 50 anos e nesse cinquentenário de vida, livrando da sua adolescência, e de criança até jovem, quando aprendeu a entender o bem e o mal, só viveu fazendo aquilo que não era do agrado de Deus, e chegar a essa idade, a essa altura, e o seu irmão mais novo que ele levá-lo às águas e invocar sobre ele o nome do Senhor Jesus. Irmãos, no último dia 29 do mês passado, meu pai faleceu, numa terça-feira, e numa sexta-feira, antes dele falecer, eu estava com ele, e ele deitado numa cama, e eu dizia para ele, meu pai, eu quero orar pelo Senhor. Quem sabe Deus pode te levantar, para o Senhor receber o nome dele nas águas. Mas ele olhou para mim, ele estava raciocinando bem, ouvindo bem, e ele só fez assim, né? Não sei, quem sabe. E na terça-feira ele morreu. Mas eu digo aos irmãos como testemunho que se dependesse de mim, eu o tinha batizado, ele tinha recebido o nome do Senhor Jesus, mas de fato ele não compreendeu nos seus 93 anos de vida, desde que eu sou servo de Deus, que o Senhor tinha me escolhido para ser um livramento na família. E o mesmo Deus quer fazer na sua vida. E ali estava José, irmãos. Eu pude ver aqui, no capítulo 50 do livro de Gênesis, a gente lê o seguinte... 50, verso 15 de Gênesis. Que maravilha, irmãos, é poder ver um jovem como José. Ele era jovem, irmãos. Ele era amado do seu pai. Glória a Deus. Mas um jovem vivendo segundo a vontade de Deus. Esse é José, amém? Agora José já não é mais
aquele menino que estava lá com aquela túnica de várias cores que o seu pai lhe dera. Agora José estava com as pinturas do Egito. De certa forma, irmãos, ele tinha alguma característica do Egito, mas ele não era egípcio, ele era um governador, e agora não é mais aquele menino. Ele agora, no capítulo 50, verso 15, que eu vou ler, e você que está com sua Bíblia aberta pode acompanhar, a palavra de Deus diz: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém? É isso, irmãos, é isso, jovem, que o Senhor quer fazer na tua vida. O Senhor está te dando sonhos, o Senhor está despertando o teu coração, o Senhor está te chamando. Foi lido nessa noite: vós sois fortes e já vencestes o maligno, amém? Olha, os anos vão se passar, e lá na frente você vai compreender, pela tua perseverança, pela tua persistência, que verdadeiramente tudo o que aconteceu é porque Deus estava preparando um grande livramento para um grande povo, e você estará sendo usado por Deus para realizar esta grande obra. Aleluia. Irmãos, é glorioso. Eu, quando leio essa história de José, é difícil eu ler, irmãos, para não chorar. Quando a Bíblia diz que José, ele ficou por trás, sozinho, pediu para todo mundo sair, e deixou só os seus irmãos, e ele olha para os seus irmãos, e ele diz: eu sou José, sou eu o irmão de vocês, que vocês jogaram lá venderam aos ismaelitas. Irmãos, eu choro quando eu leio essa parte, amém? Porque, irmãos, não há jovens, senhores e senhoras que estão aqui nessa noite, você que está, de alguma forma, parando ou parado na fé, você que está vivendo dias de grande indecisão na sua mente, com pensamentos malignos, terríveis, com pensamentos como diz a Bíblia, cocheando entre dois caminhos. Olha, não há obra maior, tão grande, tão poderosa, quando você escolhe obedecer a palavra de Deus como José. José entrou no livro dos Salmos, irmãos. O testemunho de José, por isso que eu disse, porque há muitos nomes hoje ainda, os pais colocam o nome nos filhos de José. Quando um pai quer fazer uma gracinha, ele diz: o nome dele é Joseph, mas é José, né? Mas é José. E nós encontramos aqui nos Salmos a palavra de Deus dizendo assim, ó, irmãos, Salmo 105, aleluia, Salmo 105, verso de número 16, glória a Deus. Salmo 105, 16, não li ainda, dando tempo para você que está abrindo ler. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 105, verso 16, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, amém? Cujos pés apertaram com grilhões a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar,
o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Amém? Onde está José? Nos Salmos. Aleluia. Onde estará você, jovem? O livro de Gênesis data-se lá do ano 1445, a escrita dele, né, antes de Cristo, cerca até o ano 1405, a escrita desse livro de Gênesis. E olha só que nós estamos agora nos Salmos, irmãos, muito adiantados na história, e a história, irmãos, ainda não esqueceu José. Amém? A história, irmãos, pode ter certeza, você jovem que está aqui nessa noite, na história de Deus, você será sempre lembrado. Se você for fiel ao Senhor, e como José, que era um jovem belo, como muitos que podem ser vistos aqui nessa noite, irmãos, mas ele não era um jovem carnal. José recebeu uma das maiores tentações que um jovem pode receber. Ele recebeu uma cantada de uma mulher sedutora, de uma mulher que usava os melhores perfumes, de uma mulher que tinha as melhores roupas, de uma mulher que possivelmente seria desejada de muitos homens da época. Mas ele fugiu dela, e por conta disso ele foi, como diz os Salmos, preso em grilhões, ferros. Irmãos, não foi algo qualquer que aconteceu com José, mas o Senhor era com ele, amém? A Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal. Se você, jovem que está aqui nessa noite, fugir da aparência do mal, se você não der ouvido aos sussurros, aos seus ouvidos do inimigo, saiba de uma coisa, o Senhor vai estar contigo, ainda que por um tempo você fique no calabouço, Ele vai estar com você, como Ele esteve com José. Ainda que levantem acusação, como levantaram acusação. E a mulher disse, olha aqui a veste dele, ele fugiu, né? Eu chamei os guardas e ele correu, olha aqui. Tudo estava se encaixando, irmãos, mas só que diante de Deus a mentira não prospera. Diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele é com o seu povo e Ele era com José. E agora, irmãos, o salmista, ele diz, olha, o Senhor o fez segundo a sua palavra, governador dos povos, amém? Não é coisa pequena não, irmãos. E tem uma coisa que o Senhor quer fazer, irmãos, não só com os jovens, mas o Senhor promete que se formos fiéis a Ele aqui nessa, irmãos, dispensação, quando vier a vida futura, o Senhor vai colocar muitos de nós como presidentes e príncipes sobre cidades aqui na terra. O Senhor pode, irmãos, um dia usar você jovem que está aqui, porque é fiel a Ele, e te colocar como, sabe, senhor de muitas cidades em tempos futuros, amém? José entra no livro dos Salmos, que maravilha, glória a Deus, aleluia. Eis que nós temos visto, irmãos, porque estamos falando, né, de José, e José representa a classe masculina, e coisa assim, mas eu separei aqui, irmãos, para que a Irmandade possa comparar no livro de Lucas, né, lá no início do livro de Lucas, louvado seja Deus, no capítulo 1 de Lucas, porque assim como há muitos que poderiam dizer aqui, meu nome é José, há muitas que também nessa noite podem dizer, meu nome é Maria. E de onde vem esse nome Maria? Irmãos, José, a gente está percebendo que não é apenas o Novo Testamento, já vem lá do início. E os pais não querem colocar nomes nos filhos que não represente alguma coisa. E colocar José, quando não pensa em José, né, marido de Maria, pensa em José, que era governador do Egito. Mas José, irmãos, ele era um jovem, ele era um jovem, irmãos, que tinha uma identidade, ele era um jovem, 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 ele era um j
E muitos pais colocam o nome dos filhos Maria. E por que coloca Maria? Irmãos, Maria também era uma jovem. Era uma jovem, diz a palavra de Deus. E era uma jovem, irmãos, na sua pureza. Amém? Vejamos a palavra de Deus. Capítulo 1 de Lucas, no versículo 26. Diz assim: e no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, ela era uma moça virgem, desposada com um varão cujo nome era José, de novo na história, amém? Muitas Marias eu sei que nessa noite estão aqui, mas ainda que o seu nome não seja Maria, seja Joana, seja Madalena, irmãos, não importa, Maria, ela representa a você nessa noite. Você representa a Maria nessa noite. Na pureza, irmãos, na vida consagrada, na vida dedicada, na vida de oração. Porque o Senhor, o negócio dele é com quem vive na obediência. Olha só, eu peguei o exemplo de José. José vivia na obediência. Mas ele tinha vários irmãos, e os seus irmãos... Alguém disse na reunião, acho que foi o pastor Dail que disse, olha os dedos, todos na mão, mas não são iguais. José tinha vários irmãos, mas olha, irmãos, havia um espírito diferente nele, amém? Nós estamos vendo agora, irmãos, José como esposo de Maria, mas não mais o José, né, lá do passado. E diz a palavra de Deus, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, amém? Maria, irmãos, que coisa gloriosa. As irmãs nessa noite podem, irmãos, receber de Deus, podem, irmãos, nessa noite entender o que o Senhor quer fazer com você, jovem, quer fazer você, né? E isso não é exagero não, uma alegre mãe de filhos, numa época em que, irmãos, a sociedade diz, para com esse negócio de ter filho. Numa época em que países estão aí, irmãos, tendo dificuldades, porque envelheceu a população. Entendeu? Envelheceu a população. E olha só o que o Senhor diz a Maria, o anjo Gabriel diz a Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Então, queridos irmãos, olhar para a juventude, jovens, moças, jovens, rapazes, irmãos, pegar exemplos como esses nas Escrituras, de José lá no Egito, de Maria, irmãos, como, irmãos, uma pessoa dedicada ao Senhor, que foi dita pelo anjo Gabriel, agraciada. Agraciada. Aleluia. Jovem, o Senhor lhe trata como agraciada. O Senhor lhe trata como agraciada. O mundo possivelmente não compreende o que é que acontece com você. Né? Na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas de repente ficam olhando e admirando até. Mas muitos não têm coragem de tomar a mesma postura que você. Mas olha as Escrituras nessa noite, exortando, irmãos, a você, mulher de Deus, a ser como esta, que está aqui escrito na palavra de Deus, Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Irmãos, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Nós temos nessa noite a plena certeza de dizer que Ele é conosco. Nós ouvimos o testemunho do pastor Nivaldo e entendemos que o Senhor foi com ele, amém? Muitos de nós tivemos também, passamos pela Covid e o Senhor foi conosco, amém? O Senhor é contigo, jovem. As preocupações da vida atual, como eu já citei aqui no início, né? Eu estou ficando velha, né? Olha, diz que tem 25 anos, está ficando velha.
né? Não vou casar, né? Só pode ter filho até os 35, não sei o quê. E começa, irmãos, um monte de coisa, perturbar, tirar o sono. E hoje tudo é ficar depressiva e uma série de coisas. Olha, entenda nessa noite, o Senhor é contigo. Amém? Mas para o Senhor ser contigo, é preciso ser como Maria, irmãos. É preciso ter essa pureza de alma, de coração. É preciso ter uma vida dedicada. O Senhor, diz a palavra de Deus, que o Senhor olhou desde os céus e Ele não viu um justo sequer. Não é verdade? Mas, irmãos, Ele achou em Maria graça. Amém? O Senhor também olhou lá atrás e viu, olha, toda a terra corrompida, mas viu em Noé, irmãos, alguém em que a graça habitava. Noé achou graça. Sempre, irmãos, o Senhor vai achar graça. E tomara que nessa noite o Senhor possa achar graça em todas as jovens que estão aqui, em todos os jovens que estão aqui. Certamente, irmãos, nós teremos no futuro pastores, obreiros, evangelistas, boas esposas, boas donas de casas, mulheres que nunca sairão da presença de Deus, que criarão os seus filhos na presença de Deus. Salve a agraciada, aleluia, salve a agraciada. E ela ficou sem entender que saudação era essa. Louvado seja Deus. E, irmãos, foi lido aqui nessa noite, glória a Deus. Logo na abertura desse culto, pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. José, você venceu o maligno, José. Maria, você venceu o maligno, Maria. Nessa noite, não vou citar o seu nome, são muitos nomes. Mas olha, jovens, já vencestes o maligno. Mas eu estou numa luta tão grande. Você fala isso, mas você não conhece o que está acontecendo dentro de mim. Você não sabe os pensamentos, você não sabe os desejos, você não sabe as vontades. Você não sabe o quanto que eu estou à beira de cair. Mas olha, se arma nessa noite com essa palavra. Se o Senhor está dizendo que já venceste o maligno, então eu vou me levantar, eu vou sair dessa prostração, eu vou orar, eu vou levantar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou ver a glória de Deus, porque foi Ele que disse, já vencestes o maligno. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. E se você se levantar assim, irmãos, pode ter certeza, em voz audível, você pode falar lá na solidão do seu quarto: inimigo, olha, você está repreendido. Você perdeu, porque a palavra de Deus diz que eu sou forte e eu já venci o maligno. Não tem poder na minha vida. Eu não vou para as drogas, eu não irei para a prostituição. Eu não vou mudar a minha natureza. Se é feminina, vai continuar feminina. Se é homem, vai continuar homem. Porque o Senhor está dizendo que eu já venci. Já vencestes. Aleluia. Já vencestes o maligno. Louvado seja Deus. E o maligno, irmãos, representa toda sorte de tentação. O maligno representa toda sorte de convites, de brilho, de fantasias que o mundo oferece. Então, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que confessa e deixa. Se você sente a necessidade de confessar, você tem que se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu confesso diante de Ti as minhas inclinações. Eu confesso diante de Ti as minhas quedas. Né? Eu não vou mais para a internet colocar lá: fulana está se sentindo deprê, fulano está se sentindo agradecida, fulano está sentindo isso, está sentindo aquilo. Não, eu vou agora na presença de Deus. Eu vou confessar diante dEle. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Você vai achar misericórdia. Aleluia. Jovens, já vencestes o maligno. Irmãos, que tempo do verbo é esse? Né? É lá no futuro?
né? É um talvez, é um se. Não, irmãos, é uma afirmação. Já vencestes o maligno. É glorioso dizer com autoridade, né? Está debaixo dos meus pés. É uma forma figurada de falar, né? Está sob meus pés. Amém? Ou seja, agora quem está no controle é o Espírito de Deus na minha vida. Aleluia! Não serei mais guiado ou guiada por minhas emoções. Vou ler a história de José. Sim, vou pesquisar um pouquinho mais lá. Vou ler, vou me alegrar, vou seguir os passos. Irmãos, vá ver a vida de Maria. Né? Ah, mas eu sou de uma cidade tão pequena, né? Sem expressão. Porque a Bíblia até zombavam, dizia, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode ou não pode? Pode. De Nazaré veio o nosso Jesus. De Nazaré veio o nosso Salvador. De Nazaré, irmãos, veio Maria, veio José, irmãos, Davi, de Nazaré, nasceu aquele que está aqui nessa noite, vivo, ressurreto, reinando para todo sempre. Já vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Mais uma vez, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, você jovem é forte, não é porque você tem um iPad, não é porque você tem o mais avançado celular. Você é forte, não é porque você passou em qualquer universidade, lá no Enem. Você não é forte porque você mora num condomínio da melhor classe. Você é forte e tem que entender porque você é forte. Não é porque você tem músculos e a moça tem muito vigor, diz assim, eu faço caminhada, eu faço ciclismo. Não, você é forte, diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus habita no seu coração. E para essa palavra habitar no teu coração, você tem que se ocupar dela. Você tem que ler ao menos um versículo a cada dia ao levantar. Em vez de pegar, irmãos, as informações da rede social, primeiro você vai abrir a palavra e vai dizer, Senhor, eu vou memorizar um versículo agora. É assim que a palavra de Deus vai habitar no teu coração e você vai vencer o maligno. Jesus era homem e era Deus. E ele venceu a Satanás dizendo, a minha palavra não, ele disse, está escrito. Então, irmão, se você tem a palavra de Deus no seu coração, você também vai dizer, está escrito, em nome de Jesus, eu vou vencer. Glória a Deus, em nome de Jesus, eu vou ser cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu vou receber o poder de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou dar muita alegria aos meus pais, na igreja onde congrego. Sois fortes, irmãos. Não pensa que você precisa ser expert, o melhor, o macro, irmãos, né, nas coisas desse mundo. Tudo isso vem com o tempo, mas coloca no teu coração, no cabeçalho da tua vida. Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo diz, eu vos escrevi. Irmãos, receber uma carta dessa, olha, eu estou recebendo, você nessa noite está recebendo. Os jovens que estão aqui, senhores e senhoras que estão aqui, e não importa a idade, irmãos, aqui está escrito pais. Quantos pais estão aqui? A palavra de Deus também é para você. Filhos, a palavra de Deus também é para você. Eu vos escrevi, irmãos, quando Deus se importa conosco, Ele manda o profeta. Quando Deus se importa conosco, Ele manda a carta escrita. Quando Deus se importa conosco, Ele nos visita, e Ele está nessa noite se importando com cada um dos jovens que estão aqui, porque está escrito, eu vos escrevi, está registrado aqui na palavra dele, para que em qualquer tempo, para que em qualquer época, você possa ler e saber que você já venceu o maligno. Aleluia, já venceu o maligno, aleluia, e a palavra de Deus está em vós. Que palavra de Deus está no seu coração nessa noite? Irmão, eu só lembro do Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Que palavra de Deus está no seu coração? Eu só lembro de Jesus chorou, João 11:35. Que palavra de Deus está em seu coração? Irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Olha, pode ter mais alguma coisa aí. Amém?
Glória a Deus. Pode ter mais alguma coisa aí. Então, a partir de amanhã, você vai começar a memorizar. Você vai começar a ler um versículo, amém? Você vai começar a ler a palavra de Deus. Aleluia. Você vai chamar para dentro de você os céus. Porque quando você lê a palavra, você está chamando os céus para dentro de você. E quando você estiver cheio, irmãos, olha, na minha juventude, dos 12 anos, quando eu tomei a decisão, eu consegui ler a Bíblia 4 vezes de capa a capa. E eu lia a Bíblia e eu fazia, irmãos, um bloco de anotação. Eu não tinha acesso a um bloco comprado na livraria, desses que se destaca. Então, minha mãe tinha uma máquina, eu cortava muitos papéis, e eu chegava na máquina da minha mãe, eu costurava aqui, e eu fazia um bloco, amém? E eu anotava ali, olha, tudo que eu achava importante, o versículo e tal. Irmãos, e a palavra de Deus precisa estar assim na sua vida. Amém? Já vencestes o maligno. Irmãos, não é com mentalização, não é com yoga, não se vence o maligno, sabe? Você pode estar até bem vestida, você pode estar até regimentada na doutrina, mas se o teu coração está vazio, isso não vence o maligno. É preciso que a casa esteja ocupada, ela pode estar adornada, bonita, mas é preciso que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus esteja aí, irmãos, na goela, esteja saindo pelos poros. É preciso que essa palavra esteja viva no teu coração. Então, jovens, se encha da palavra. Se encha do Espírito de Deus. José, Maria, irmãos, jovens, que o Senhor continue abençoando, enchendo cada vida nesse lugar. E nessa noite, irmãos, por minha conta, eu digo, se você quer receber oração, se você está se sentindo fraco ou fraca, e precisa de oração, precisa de ajuda, glória a Deus, eu duvido que algum desses pastores se recusem a orar por você. Então eu te convido para vir aqui à frente, nessa noite. Glória a Deus, não é para expor você não, glória a Deus, eu não sei qual o problema, eu estou dizendo, se você quer receber a imposição de mãos, orar por você, clamar junto por você, olha, nós estamos dispostos a orar por você, a te ajudar nessa noite. Glória a Deus. Pela imposição das mãos dos apóstolos, o Espírito Santo era dado. Né? Impuseram as mãos e foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Vamos clamar a Deus. Queremos ver você no futuro, irmãos, um José. Glória a Deus. Você, irmão, uma Maria, fazendo a graça de Deus sobre a sua vida. Né? Você recebendo de Deus sonhos e o Senhor lhe dando poder e autoridade. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, pastor Davi. Vamos chamar os irmãos para orar. Eu quero nessa noite dar graças a Deus porque nós vamos orar por tua vida. Pastor Davi. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado é o nome de Jesus. Tem mais alguém? Louvado seja Deus. Por gentileza, os obreiros, tome lugar aqui para levantar as mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tem mais José, mais Maria. Louvado seja Deus. Tem mais que tem sentido o toque de Deus e que tem feito o propósito de guardar a palavra do Senhor, internalizar um versículo por dia para ser forte, para ser vencedor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Podem pôr as mãos, pastores, orando. Louvado é o nome de Jesus. Mais pastores, mais obreiros que desejar. Abençoar esses jovens, esses que estão aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Deus eterno. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Grande é o nome de Jesus. Deus eterno, aleluia.